E aí tem um negócio bem interessante a respeito de treinamento, contexto do treinamento e hábitos que a gente constrói durante a vida, associando padrões de estímulos. Não sei se vocês já viram esse vídeo, já botei no Instagram, já botei em outras aulas. Ele é bem interessante para ver como muitas vezes a gente constrói hábitos e a gente atua de acordo com esse padrão, com esse hábito construído, mesmo que aquilo não sirva para nada frente ao problema real que a gente vai enfrentar. Ou seja, tava ali uma grande pedra de toneladas prestes a passar por cima do seu carro. Aí você olhou, não, vou buzinar. Não tá doido? Não tá me vendo aqui não, é? Deixa eu só copiar o link aqui para vocês acessarem essa apresentação. Então, o que é que passa na mente da pessoa que acha que vai dar certo buzinar para a pedra sair da frente? Não tá passando nada, né, minha gente? Isso daí não tá passando pelo consciente cognitivo, não, para a pessoa olhar assim, não, vou buzinar porque aí eu acho que não tem nada. Simplesmente a pessoa está colocando um automatismo para funcionar no momento de estresse. O que é que você mais repete estando sob estresse dentro do seu carro? Quais são os estresses que você passa dentro do seu carro? Alguém que vai vir limpar o vidro você não quer, o carro que era para ter parado não parou, o pedestre que não sei o que, a pessoa que lhe deu uma fechada, o motoqueiro que bateu no retrovisor, são essas situações. E aí você resolve tudo isso com o quê? Buzina. Buzina, aquele padrão buzina, não sei o que, buzina, não sei o que lá, buzina. E aí, o que é que a sua mente tem no padrão ali, quando você está dentro do carro, para qualquer coisa que fuja da normalidade? Buzina. Então, no momento que vem a pedra inanimada, a única coisa que fugiu do padrão é que a pedra não responde a buzinas. Mas o resto está tudo um padrão. Você está dentro do carro, alguma coisa está vindo ali, de certa forma, lhe ameaçando, interferindo na sua vida. Aí, buzina. Deixa eu ver aqui, tem umas mensagens que eu perdi aqui. Caso de halo, exatamente, com relação à visão desejosa, né? Eu acho que a gente estava falando sobre isso. E esse caso eu coloquei também no meu livro Mentalidade Tática. Ele está no livro do. Pô, esqueci agora, de um jornalista britânico. Agora não lembro o nome. Mas é um caso que foi muito conhecido nos Estados Unidos porque os caras, numa atuação operacional ali no Bronx, nessa época a polícia estava trabalhando paisana, e tinha muita criminalidade no bairro. Esse imigrante negro estava na porta ali na frente do prédio, sentado. Os caras descem e aí ele se levanta para entrar em casa com medo também, com medo recíproco, né? Ou seja, um medo daquilo ali poder, ele achava que aquilo ali poderia ser atuação de gangue ou alguma situação também de corrupção policial. Enfim, ele tenta sair dali para não ficar por perto do que estava prestes a acontecer. Os caras entendem que ele está fugindo, né? Dão um comando ali para ele parar, ele não para, vão atrás dele em uma sucessão de alinhamentos trágicos, de enganos. Um relata que ele está armado, o outro diz, aí simplesmente alguém dispara, um policial dispara, pega no reboco, o reboco pega de volta outro policial, o policial escorrega e cai. Então todo mundo entende que o policial foi baleado e caiu. E aí todo mundo dispara contra esse imigrante, e ele morre. Quando eles vão procurar a arma, que um deles relata que viu a arma, não encontra a arma, mas não tem arma. E depois gera uma onda de protestos pela questão da atuação racista, tal, da polícia, e tem uma série de desdobramentos nesse sentido lá. Então, só para a gente entender alguns alinhamentos trágicos da tomada de decisão, né?
Aqui no Brasil a gente tem diversos casos nesse sentido também. Talvez o mais emblemático seja da atuação do BOP do Rio de Janeiro, na questão da furadeira, que é confundida com submetralhadora. Mas veja, para a gente entender o que é contexto, não é você entrar numa marcenaria, entrar numa obra e ver alguém com a furadeira na mão e você visualizar uma submetralhadora. É você entrar numa operação policial, num ambiente conflagrado, de alto risco, a balaria já está vadiando em todo lugar. Ali você tem experiências de memória de amigos que foram baleados, amigos que foram mortos, todo aquele contexto de risco, e aí você visualiza numa penumbra ali uma silhueta que corresponde a uma submetralhadora. Aí a sua mente, para antecipar um cenário, vocês acham que a aposta ou o contexto vai fechar perfeitamente ali? Ah, eu acho que nessa situação toda, troca de tiro, essa agonia toda, alguém não vou pendurar um quadro, vou fazer um furo aqui na parede, ou que essa pessoa seja mais um traficante ali armado, esperando você chegar ali para poder confrontar. Então, não é simplesmente, ele viu, olhou só porque é pobre, aí era a arma que estava na mão. Ah, não é um guarda-chuva, é fuzil. Vocês vão ver que esses enganos, eles têm contextos específicos. Tem contextos específicos. E todo mundo toma decisão baseada em contexto. Da mesma forma que e aí você traz isso para o campo político, né? Que os exemplos ficam mais fáceis. O cara de esquerda, ele fala, não posso mais nem usar a camisa do Brasil agora, porque quem usa a camisa da seleção brasileira é o cara de direita. Ou seja, é o mesmo recurso, tomar decisão baseada em um padrão que se formou a partir daquele momento ali, dos protestos, em que a galera de direita foi com a camisa da seleção brasileira, que, pô, eu não posso mais nem utilizar, que agora eu vou ser confundido com a pessoa, né, de direita. Então a gente tem a capacidade de criar, né, construir esses padrões e tomar nossas decisões com base no padrão. Então, e essa discussão entra na parte do preconceito, entra no viés cognitivo, entra numa série de temáticas. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Professor, o senhor, no começo da aula, fez menção ao livro que foi feita a tradução pelo senhor mesmo. Esse material está no ambiente virtual? Não, não está. Aí depois o Paulo César colocou aí, está no site dele, tem. Aí colocou aí, Irlan Calassa, isso mesmo, irlancalassa.com. Beleza? Aí lá vai ter meu livro para baixar, vai ter uma biblioteca digital. Aí nessa biblioteca digital é uma parte no Drive, que tem todo tipo de livro, todo tipo de assunto. Tem uma pasta só sobre questão de estresse. Então ali tem material para vocês ficarem aí alguns anos lendo. 41 disparos, da questão do diálogo. E aí, na próxima edição do meu livro, eu estou retirando esse exemplo da história dele e estou colocando uma história nacional, que é extremamente parecida, mas bizarramente parecida. E aí, a tendência que eu estou querendo justamente nesse segundo livro é tirar o máximo de exemplos de fora e colocar exemplos aqui do Brasil para, enfim, a gente aproximar essa discussão, né, da pertinência dela, dizer que é uma coisa que está acontecendo no nosso país todos os dias, né? Vai ter formato físico? Vai, com certeza. E aí, nosso último ponto de discussão aqui, antes da gente finalizar nossa aula da manhã, é a respeito da neurobiologia do medo, né? Onde é que tá o medo? Está registrado, né, na gente, né? O medo ele é um recurso biológico, um recurso de sobrevivência, um recurso do evolucionismo, assim, que é, meu irmão, brilhantemente eficaz. Brilhantemente eficaz. Ele vai se relacionar com a nossa tomada de decisão de maneira extensiva, assim. Vai interferir em uma série de coisas, definindo se a gente faz ou não faz. Né? Vai ser o tal do bom senso. É um bom delimitador de bom senso, é o medo. Então a gente tem aí uma série de estruturas, né, no nosso encéfalo, e a gente se pergunta, né, o que é o medo, né? O que é esse medo, né? Uma condição, é uma emoção, um instinto de preservação. O que é isso? Não sei se alguém ia falar alguma coisa.
Eu acho que só deixou aberto mesmo. É, muita gente coloca, né, que a amígdala cerebral, né, essa estrutura aqui que ela é bilateral, né, tem nos dois hemisférios aí, ela seria a caixinha do medo, vamos dizer assim, porque é onde a gente tem o registro tanto inato, ou seja, que vem no código genético algumas coisas que nos causam aversão, que nos causam medo. E a gente vai ter uma balança aí, né, que vai cair muito bem nessa estrutura de preservação, que o medo vai servir como um guia para registrar coisas que nos dão um resultado ruim e evitar elas no futuro. Então, eu passo por uma experiência que me causa dor, essa experiência fica registrada como algo que vai me trazer medo. Então, no futuro, eu vou evitá-la. Só que tem coisas que a gente tem medo desde que a gente nasce. Seria esse medo inato. E tem coisas que a gente aprende a ter medo, mesmo que a gente aprenda muito cedo, mas a gente aprende, né? Esse medo aprendido, ele também vai ser salvo nesse HD aí da amígdala. Então, de certa forma, vai parecer que cada experiência que a gente tem, entrou pela via visual, por exemplo, vai chegar no tálamo e vai meio que ter uma condição de análise de compatibilidade. Ó, isso daqui é padrão de que eu vou me lascar, né? Entra em compatibilidade com algum padrão desse aversivo, de sobrevivência, de risco extremo e tal. Se entrar nesses padrões, a amígdala, ó, dispara uma resposta estereotipada, uma resposta ali pré-fabricada de estresse. Né? E, lógico, em conjunto com todas essas com outras estruturas, né? Este hipotálamo hipófise, enfim, tarará. Então a gente aprende, né, durante a vida a salvar algumas fórmulas prontas de desgraça. E essas fórmulas, quando vem a situação nova e entra em compatibilidade com uma delas, dispara, né, uma resposta emergencial. Ah, mas tem situações em que eu fico com medo e eu vou com medo mesmo. Né? A frase até do Bettini no livro Mamba Negra, no momento ali que antecede uma operação de altíssimo risco, né, contra assaltante de banco. Cara, ei, fulano, tá com medo? Cara, rapaz, tô. E você tá com medo não? Cara, não, tô também. Mas vai com medo mesmo. Vamos embora. É uma coisa bem comum, assim, da doutrina, da mentalidade de operações especiais. Para a gente entender que estruturas mais complexas do córtex, né, do pré-frontal e etc., mediante treinamento, experiência de vida, condução, né, essa coisa que a gente vai chamar de personalidade, vai chamar, enfim, vai dar vários nomes diferentes, elas podem exercer algum nível de controle sobre essas estruturas mais primitivas. E vice-versa. Pode ser que essa estrutura mais primitiva, em algum momento, sequestre a nossa capacidade de racionalizar. Então, a pessoa que é absurdamente ansiosa, por exemplo, é uma pessoa em que essa estrutura emocional está vencendo a razão. Porque às vezes você está tendo sintomas fisiológicos da tensão pelo estresse de coisas que são totalmente psicológicas. Porque, por exemplo, qual é a lesão física que falar em público pode lhe causar? Lesão física. Será que você vai dar uma palestra, se a palestra for ruim, vão arrancar sua cabeça? Não tem. Todo o prejuízo é a gente que imagina. Ah, o prejuízo social, vou passar vergonha, ah, não vão gostar, então, sei lá, vão me tirar da empresa, vão isso, vão aquilo, a exposição. Então, todo um construto aí psicológico, e aí que essa amígdala, né, junto com outras estruturas da questão da interpretação emocional, estão vencendo essa batalha ali contra um pré-frontal de, pô, você só está falando, você sabe, você estudou, você entende do assunto, né, você já fez isso antes, tarará, você vai se dar bem. E tem vezes que você consegue com que essa parte, né, esse pré-frontal, essa área do planejamento, lhe consiga ir à frente, mesmo sabendo, meu irmão, tenho grandes chances de morrer hoje, chances reais de morrer hoje. Porra, mas eu sou o oficial comandante desse destacamento, eu sou o oficial comandante desse pelotão, eu estou comandando essa operação, então eu sou uma parte importante dessa operação. Se eu não fizer a minha parte, eu gero risco para todo mundo da minha equipe. Então eu estou com medo, mas eu tenho que ir com medo mesmo.
Percebe como a gente tem? Isso é sempre uma balança, né? E aí, a amígdala, por exemplo, né, como eu falei, né, tem a área do medo inato, e aí tem, quando você vai ver, o negócio é muito pequeno, mas ele se subdivide em várias estruturas, tanto é que na neurociência hoje não se considera a amígdala cerebral uma coisa só, se chama de complexo amigdaloide, né, justamente porque junta vários núcleos com funções diferentes, né, e ela se projeta, ela tem projeções muito grandes para várias áreas, para justamente ter a capacidade de comunicar para outros setores algum padrão emergencial. Então, na amígdala aí mais central, nessa área do medo inato, a amígdala na parte basolateral, essas situações de medo aprendido. Ninguém nasce com a informação de que você tem que ter medo da broca do dentista. Isso é uma coisa que vai ser aprendida culturalmente, pela própria experiência ou pela junção entre experiência e questão cultural. Então, quando você cai, um menino pequeno cai, e ele olha, às vezes ele olha para o pai e para a mãe para saber se o que ele está passando é um negócio que vale a pena chorar ou não. Vocês já passaram por isso com o filho de vocês? Aí ele tomou aquela queda que é o meio termo, né? É aquela queda que ele não sabe definir se é a queda que doeu ou não. Aí ele dá uma olhada assim para quem está em volta para ver a cara que o povo está fazendo. Se o povo fizer a cara de meu Jesus amado, aí ele chora. Se o povo fizer a cara de dar aquela risada e bora, se bora, ele levanta como se nada tivesse acontecido, dá risada também e continua. Então tem um grande componente social ali nesse registro do que causa medo e do que não causa. Agora tem coisas que são características. Às vezes o menino leva aquela queda mesmo, que ali você pode fazer a cara feliz que for, ele vai se esbagaçar de chorar, porque realmente foi um negócio que passou daquele limiar de dúvida. Doeu mesmo.